Olá, olá, sejam bem-vindos! Você que está se preparando para a prova da Polícia Penal do Espírito Santo, edital enfim publicado, e eu vim trazer para você uma dica na matéria de Direito Processual Penal. Se você não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva. Também ative o sino de notificação, nós vamos ter muito conteúdo voltado para a sua prova. Eu te garanto, você não vai se arrepender, tá? Nosso canal aqui está repleto de dicas, não só da matéria de processo penal, mas também, das outras matérias aí que constam no conteúdo programático do seu edital. Se você não me conhece, meu nome é Mayara, eu sou policial penal aqui no estado de Minas Gerais e é uma honra estarmos aqui hoje, para juntos podermos estudar um pouco sobre prisão preventiva. O seu edital, foi publicado, a sua prova está aí prestes a acontecer, então agora é hora de dedicação total. Nós vamos trabalhar aqui sobre o tema prisão preventiva através de questões. Se você nunca teve contato com a matéria, tá? Não se preocupe, vou fazer aqui alguns apontamentos. Vamos ver, que temos assuntos sobre prisão preventiva que são muito cobrados. A gente percebe isso através das questões estudadas, que são questões cobradas em concursos passados, beleza? Deixe seu comentário aqui no nosso vídeo, deixe aí o número de questões, que você irá acertar. Vamos começar aqui falando, nossa primeira questão. O seu edital, ele cobrou as prisões cautelares, cobrou prisão em flagrante, prisão preventiva, prisão temporária. Nós temos vídeo aqui no canal, se você ainda não viu, procure aí, tá? Tem vídeo sobre prisão em flagrante, tem vídeo sobre prisão temporária para a prova da Polícia Penal do Espírito Santo, tá? Então, sugiro que vocês façam aí, assistam esse vídeo para que a gente possa distinguir aí as diferenças entre essas prisões. Primeira questão. Dentre as prisões cautelares, há uma espécie que pode ser decretada no curso da investigação ou do processo, incluindo após a sentença recorrível, desde que de uma forma fundamentada, estabelecido o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a partir de prévio pedido do Ministério Público ou de representação da autoridade policial por prazo razoável, não limitado em lei. Tal hipótese pode ser denominada como A. Prisão em flagrante delito, B. Prisão temporária, C. Prisão extrapenal, D. Prisão preventiva e E. Prisão simples. Gente, olha só. O que acontece? Essa questão aqui, ótima, muito boa. Só com o enunciado da questão a gente consegue ali ter uma gama de informações. Olha só, é uma espécie de prisão cautelar. O que seria prisão cautelar? Nós temos duas modalidades de prisão. A prisão pena, que é depois ali que teve o devido processo legal e que há ali o trânsito em julgado, há uma sentença criminal condenatória e essa sentença transita em julgado, não cabe mais recurso, tá? E a pessoa inicia o cumprimento de pena. E temos prisões cautelares, que ocorrem antes dessa decisão, dessa sentença aí condenatória, tá? Então, nós temos a prisão temporária e temos a prisão preventiva. Hoje vamos falar especificamente da preventiva. A preventiva, ela está baseada na fumaça do cometimento do delito, que nós chamamos assim no brocardo aí do direito, há aí indícios, de que aquele delito ocorreu e há um perigo no estado de liberdade daquele agente, tá? Aquele agente ameaça ali a ordem pública, ele está coagindo testemunhas, tá? Enfim, tem ali algum fundamento para que ele seja cautelarmente privado da sua liberdade. A preventiva, ela vai ser decretada a requerimento do Ministério Público, gravem essas palavras, tá? Requerimento do Ministério Público, representação, autoridade policial. Não tem prazo, gente, então diferente da temporária, nós temos um prazo, tá? Pré-estabelecido. A preventiva, ela não tem um prazo definido, beleza? Então, essa aí, sucintamente, essa é a primordial diferença entre a prisão temporária
E a prisão preventiva, obviamente, que nós temos outras, né? Não é qualquer crime que está sujeito à prisão temporária, beleza? E nem a prisão preventiva. Então, vamos lá. Aqui, nós estamos falando, né? Letra D, prisão preventiva, tá? Então, dentre as prisões cautelares, é uma espécie que pode ser decretada tanto no curso da investigação, tá? Ou durante o processo. A preventiva ela pode ser decretada ainda lá na fase do inquérito, ou depois que o processo já começou, ou até mesmo depois que a gente já tem uma sentença, mas essa sentença ainda cabe recurso. Ela tem que estar fundamentada, né, na fumaça aí do cometimento do delito e no perigo de liberdade. E tem que ter um pedido. O juiz ele não decreta preventiva de ofício, ele tem que ser provocado, seja através de um requerimento do Ministério Público ou através de uma representação, né, do delegado de polícia, aí, que é a autoridade policial, tá? Então, o juiz jamais decreta preventiva por conta própria, sem ser provocado. Então, aqui, né, letra D é o nosso gabarito. Continuando, 2. Assinale a opção correta a respeito da prisão preventiva. A. O prazo máximo da custódia preventiva do preso não poderá ultrapassar 30 dias, prorrogáveis por período idêntico. B. Não há prazo definido para a prisão preventiva, mas o juiz pode revogá-la somente no curso do processo, caso haja requerimento das partes. C. O prazo máximo da custódia preventiva do preso não pode ultrapassar 10 dias, prorrogáveis por período idêntico. D. Não há prazo definido para a prisão preventiva, mas o juiz pode revogá-la de ofício em qualquer fase da investigação ou do processo. Olha só, gente, o que acontece? Se você souber que a prisão preventiva ela não tem um prazo definido em lei, você já mata aqui um monte de alternativa dessa questão. Primeira coisa que você precisa saber, prisão preventiva, ela não tem um prazo. Ah, vai ser de 30 dias, vai ser de 90, não tem prazo definido em lei para prisão preventiva. Nós temos aí pessoas que ficam em prisão preventiva desde que justificado, né, no perigo da liberdade dela que gera ali para a sociedade, ela fica presa durante todo o processo, tá? Preventivamente. Então, assim, não tem prazo. Se você souber isso, você já mata muita questão de prova. Então, olha aqui, a letra A a gente já exclui, né, porque não tem prazo. O juiz, gente, ele não decreta a preventiva de ofício, ele precisa ser provocado, mas ele pode revogar de ofício, tá? Ele não pode decretar, mas revogar ele pode, se ele perceber que não tem mais razão, se as razões que fundamentavam a decretação da preventiva, elas não mais subsistem, tá? Elas não mais fundamentam a sua manutenção. Aí ele pode revogar de ofício, seja durante o inquérito, né, na fase da investigação, seja durante o processo, tá? E não precisa ter requerimento das partes para ele revogar, não. Só precisa ter para ele decretar. Para ele revogar ele mesmo, tá? Se ele entender que não tem mais motivo daquela pessoa, daquele indivíduo continuar preso, ele pode revogar a preventiva. Letra C também, né? Falando de prazo, a gente já exclui. E a letra D é o nosso gabarito, ó. Não há prazo definido para a prisão preventiva, mas o juiz pode revogá-la de ofício em qualquer fase da investigação ou do processo. Correto, tá certo? Ele não precisa ser provocado para revogar e ele pode revogar a qualquer momento, se ele entender que os motivos que fundamentavam a decretação, eles não mais subsistem, eles desapareceram, beleza? Então, letra D aqui é o nosso gabarito. Artigo 316, ó, o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se no correr da investigação ou do processo verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la se sobrevierem razões que justifiquem. Então, ele pode, né, revogar e depois, se ele voltar a ver ali motivos, ele pode novamente decretá-la, tá certo? Questão de número 3. De acordo com o Código de Processo Penal, admite-se a decretação da prisão preventiva. A. Nos casos de contravenção penal praticada no âmbito da violência doméstica.
B, se o juiz, ao analisar as provas, verificar que o agente praticou o fato amparado por uma excludente de licitude. C, quando há dúvida acerca da identidade civil da pessoa. D, como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. E, nos casos de crimes culposos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Olha só, primeira coisa aqui, a prisão preventiva, ela somente é permitida no caso de crimes, ou seja, há uma diferença, né? Nós temos ali o gênero infração penal, que subdivide em contravenção penal e em crime, tá? Então, a preventiva, ela não é cabível no caso de contravenção penal, somente no caso de crime, tá? Então, atenção a isso. Então, aqui a gente já exclui a letra A, que não cabe preventiva para infração penal. Uma pessoa, tá, que está amparada por excludente de licitude não terá a sua preventiva decretada. Então, se a pessoa agiu em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, tá? O juiz verificando isso, ele não vai decretar a preventiva. Isso está previsto no próprio Código de Processo Penal. A letra C é o nosso gabarito. Um dos motivos que fundamentam, né, a decretação da preventiva é quando há dúvida sobre a identidade civil da pessoa e ela não fornece ali elementos para esclarecê-la, tá certo? Então, letra C. E a gente continua aí vendo as outras. Pessoal, uma dica que eu sempre dou, tá? Na hora da prova. A resposta certa pode estar na letra A. Não marca a letra A e pula para a próxima, não, sem ler as demais alternativas. A chance de você estar errado e aí perder uma questão de besteira é grande, tá? Então, muita calma. Hora de fazer prova é hora de ter calma, de ter concentração, tá? Então, olha só, letra D aqui, como decorrência imediata de investigação criminal ou de apresentação e recebimento de denúncia. Gente, o pacote anticrime, ele trouxe essa vedação de forma expressa. Não é porque alguém foi denunciado pelo Ministério Público, não é porque um inquérito foi instaurado em desfavor de alguém que isso automaticamente permite que ela seja presa de forma preventiva. Não, a preventiva, a segregação hoje, né? A segregação pessoal, ela virou o quê? Com essas mudanças legislativas, ela virou uma exceção. A regra é que a pessoa, ela responda ali ao processo, né? Ela seja investigada em liberdade, tá certo? Então, tudo tem que ser muito bem fundamentado. Então, o fato de alguém está sendo investigado em inquérito ou ter sido denunciado pelo Ministério Público, isso automaticamente não permite que ela seja presa de forma preventiva, sem que haja os fundamentos, os requisitos ali preenchidos, tá certo? E não é cabível preventiva em caso de crimes culposos, tá? Então, é somente para crimes dolosos. Então, falou em crime culposo, esquece, não tem preventiva, tá? Então, a letra E está errada também. Confirmando aí o nosso gabarito, letra C. Olha aí o artigo 313 que fala pra gente quando vai ser admitida a preventiva. Ó, nos termos, será admitida a decretação da prisão preventiva, no inciso primeiro, nos crimes dolosos, punidos com crime, tá? Você não vê falando aí contravenção penal. Então, crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, ou seja, reincidente em crime doloso. 3. Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Parágrafo 1º, também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando essa não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção aí da prisão, beleza? Então, essas são aí as hipóteses, né, em que será permitida aí a decretação da prisão preventiva. Veja que não é para todo e qualquer crime.
O crime tem que ser doloso, a pena máxima dele tem que ser superior a 4 anos, ou então a pessoa tem que ser reincidente em crime doloso, ou envolver, né, violência doméstica e familiar e contra a mulher, criança, idoso, para garantir a execução de medida protetiva de urgência. E o caso aí da nossa questão, que é para esclarecer, né, identidade civil. Próxima questão de número 4. Nos termos do Código de Processo Penal em vigor, não será admitida a decretação da prisão preventiva. A. Nos crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. B. Quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando essa não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. C. Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. D. Com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. Então, aqui está perguntando quais são, né, qual é a hipótese alternativa que não permite a decretação da preventiva. Então, ó, a letra A, né, crime doloso com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, pode. Dúvida sobre a identidade civil, né? E quando a pessoa ela não fornece elementos para esclarecer, pode. Crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, né, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência também pode. E não pode, né, letra D aqui, ó. O pacote de crime vedou de forma expressa, com finalidade de antecipação de cumprimento de pena, ou como decorrência imediata de investigação criminal, ou da apresentação ou recebimento da denúncia. Olha aí, artigo 313, parágrafo 2º, não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena, ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia, tá? Então, o fato, né, a preventiva ela não serve, gente, ela não é uma antecipação de pena, tá? A pena ela vai ser cumprida em momento oportuno, depois de uma condenação transitada em julgado. A preventiva é uma prisão cautelar, tá certo? Então, cuidado com isso. Questão de número 5. Quanto à compatibilidade da prisão preventiva com a presunção de não culpabilidade, é correto afirmar que A. Pode assumir natureza de antecipação de pena. B. Pode decorrer da natureza abstrata do crime. C. Deve apoiar-se em fatos novos ou contemporâneos. D. Deve decorrer automaticamente do ato processual praticado. E. Deve apoiar-se em condições pessoais desfavoráveis. Gente, olha só, todas essas questões aqui a gente consegue resolver com a letra de lei. Então, eu preciso que você abra o seu Código de Processo Penal, né? Se você não tem aí, busca no site do Planalto, que está atualizada, e busca lá, prisão preventiva e leia os artigos referentes à prisão preventiva. Essa questão aqui também a gente resolve com a letra de lei. Então, o quê? A leitura dos dispositivos, ela pode ser maçante, às vezes, sim, mas é um mal necessário. Porque é através da leitura da lei seca que você consegue acertar questões como essa. E são, a maioria das vezes, questões cobradas em provas objetivas, gente. Então, não tem como fugir, sabe? Então, você precisa pegar ali o Código de Processo Penal, as matérias do seu edital, que tem dispositivo legal, e ler, tá? Então, é lá das provas, né? Lê ali a parte das provas, tá? Das prisões, tudo isso, as questões, né, serão retiradas desse dispositivo, você pode ter certeza. Então, olha só. A prisão preventiva, né, com a presunção de não culpabilidade. O que é a presunção de não culpabilidade? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Está lá na Constituição Federal. Então, por esse motivo, é que a prisão, né, preventiva, ela deve apoiar-se em fatos novos ou contemporâneos.
Não pode se utilizar fatos passados, né? Muito pretéritos ali que aconteceram muito tempo atrás para justificar. Então, ó, a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo, né? Aquela pessoa, a liberdade daquele indivíduo apresenta perigo. E existência concreta de fatos novos, não pode ser uma coisa abstrata, uma suposição, tá? Tem que ser existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Então, fatos recentes que vão justificar a segregação daquela pessoa, beleza? Artigo 312, parágrafo 2º. 6. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: A. Homem com filho de até 12 anos de idade incompletos. B. Imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 5 anos de idade ou com deficiência. C. Mulher com filho de 12 anos de idade incompletos. D. Maior de 70 anos. Olha só, o Código de Processo Penal, ele traz a possibilidade da prisão preventiva, né? Quando ainda o processo está ocorrendo, ser substituída por prisão domiciliar, por conta, né, de alguma hipótese que possibilita essa substituição, tá certo? Então a questão ela tá perguntando para você quando, né, que essa substituição poderá ocorrer. Então, ó, homem com filho de até 12 anos incompletos, somente se ele fosse o único responsável por esse filho, né? A mulher, né, com filho de até 12 anos incompletos, beleza, mas o homem é só se ele for o único responsável. Imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 5 anos de idade ou com deficiência. Mulher com filho de 12 anos de idade incompletos. Olha só, a letra B, tá? Aqui nós temos, ó, poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for maior de 80 anos, né? Extremamente debilitado por motivo de doença grave, imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência, gestante, mulher de filho até 12 anos de idade incompletos, homem, aí ó, caso seja o único responsável pelos cuidados de filho de até 12 anos de idade incompleto. Então, ele tem que ser o único responsável, tá? Então, aqui, ó, a letra B, né, é errada porque a idade é de 6 anos e não de 5. E a D tá errada porque a idade é de 80 e não de 70. Letra C está correta, tá? Então, ó, vejam só, o inciso 3º, imprescindível aos cuidados especiais, pode ser homem ou mulher, tá? Não especifica. Então, uma pessoa que é imprescindível aos cuidados especiais de menor de 6 anos ou com deficiência. Questão de número 7. A prisão preventiva na fase de inquérito pode ser decretada: A. Pelo juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público ou por representação da autoridade policial. B. Pelo juiz de ofício ou a requerimento da vítima. C. Pelo juiz e pela autoridade policial de ofício ou a requerimento do Ministério Público. D. Pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou por representação da autoridade policial. E. Pelo juiz, pelo Ministério Público ou pela autoridade policial. Gente, na fase de inquérito, a prisão preventiva ela pode ser decretada pelo juiz desde que haja requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial. O juiz não decreta, depois do pacote anticrime que entrou em vigor no ano de 2020, juiz não decreta preventiva de ofício mais. Antes disso, ele até decretava na fase do processo. Mas hoje, em hipótese alguma, é permitido, tá? Juiz somente decreta preventiva se ele for provocado nesse sentido, seja pelo requerimento do Ministério Público ou pela representação da autoridade policial. Portanto, letra D, tá? Letra D, pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou por representação da autoridade policial. Aí, ó, artigo 311, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz
a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Juiz não decreta de ofício. Questão de número 8. De acordo com a legislação processual penal, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, será admitida a decretação de prisão, né? Letra C, preventiva. Vejam como, gente, as questões, né, elas vão se repetindo, tá? Elas vão aí se repetindo. Então, assim, acaba que você vai pegando a manha, ele fica fácil para você acertar. Então, letra C, prisão preventiva. Questão de número 9. Dentre as prisões cautelares, isto é, aquelas prisões decretadas antes da sentença final condenatória transitada em julgado, destaca-se a prisão preventiva. Nesse sentido, um dos motivos que autoriza a decretação da prisão preventiva é a prática de crime punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 2 anos. B. Prática de crime culposo contra o patrimônio. C. Conveniência da instrução criminal. D. Garantia da ordem privada. E inexistência de prova do crime. Então, olha só. Um dos motivos que vai autorizar a decretação da prisão preventiva é a garantia da ordem pública. Privada não, tá? Então, aqui é conveniência da instrução criminal, letra C, tá? Então, ó, prática de crime punido com pena de liberdade máxima superior a 4 anos, né? Não é de 2. Prática de crime doloso, tá? Não pode ser crime culposo. Crime culposo não permite decretação de preventiva. Garantia da ordem pública e não da ordem privada. E existência aí da prova do crime. Então, aqui, tá? É a letra C, conveniência da instrução criminal. O que seria essa conveniência da instrução criminal? A pessoa está ameaçando testemunha, está destruindo provas, tá? Então, isso vai e permite que a preventiva dela seja decretada, para impedir que ela ameace, coage testemunha, que ela danifique, né? Que ela extermine ali as provas contra ela. Questão de número 10 é a nossa última questão para finalizar. Jonas e Marcela são casados e ambos estão presos. Jonas, médico, foi denunciado e aguarda sentença em processo por crime de estupro. Marcela foi presa em flagrante por tentativa de homicídio simples, não tendo sido liberada na audiência de custódia. O casal tem filho de 12 anos de idade. Com base na situação hipotética, assinale a opção correta. A. Jonas está preso por força de prisão temporária e a prisão em flagrante de Marcela foi convertida em preventiva. B. A prisão de Marcela deve ser relaxada, por ser ela responsável pelo filho menor de idade e por não ser hediondo o crime praticado. C. Comprovada a materialidade e havendo indícios de autoria do crime, Marcela pode permanecer presa se sua liberdade representar risco à ordem pública. Jonas terá direito à prisão especial durante toda a tramitação do processo e cumprimento da pena. Marcela tem direito à concessão da prisão domiciliar para cuidar do filho menor de idade. Olha só, gente, tem exceção, né? No caso aqui, a Marcela até poderia ter a sua preventiva substituída por domiciliar. Só que, em razão do crime cometido, tem uma vedação, porque crimes cometidos com violência ou grave ameaça, tá? Não podem ser substituídos aí pela prisão. A preventiva não pode ser substituída pela prisão domiciliar. Então, a gente já exclui, tá? A letra D. A prisão especial, né, que era prevista, né, o STF entendeu que isso é inconstitucional, era somente durante a fase da prisão preventiva. Na fase do cumprimento da pena não tinha isso de prisão especial. Então, errado. A Marcela, né, ela foi presa em flagrante por homicídio e ela não foi liberada na audiência de custódia. Então, significa que a prisão em flagrante dela foi convertida em preventiva. Então, a letra C, ó, comprovada a materialidade e havendo indício de autoria do crime, Marcela pode permanecer presa porque se a sua liberdade representar risco à ordem pública, que é, né, um dos fundamentos, um dos requisitos da prisão preventiva.
não vai ser relaxada porque o crime foi cometido, né, com violência ou grave ameaça, ainda que ela seja responsável pelo filho. O Jonas, ele está preso, está guardando sentença, então é uma prisão preventiva e não temporária, porque a temporária nós temos um prazo estabelecido para isso, beleza? Pessoal, então letra C é o nosso gabarito. Pessoal, então é isso. Finalizamos as nossas questões sobre prisão preventiva, né? Essa dica com questões eu gosto muito de trabalhar, porque é uma forma da gente também revisar o conteúdo. Leia os dispositivos legais referentes ao tema, né? Porque, como a gente pôde ver aqui, né, todas essas questões foram cobradas recentemente em concursos e a gente consegue ver o comportamento aí das bancas perante o tema. Deixe seu comentário, deixe seu like no vídeo, isso é importante para que a gente continue trazendo conteúdos para você, tá? Espero que você tenha gabaritado as questões. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a nossa próxima dica. Tchau, tchau!